Eu já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, as amadas irmãos João Euclides, irmão Jonas, né? Amém, amém, no nome de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus é ela que liberta, é ela que transforma a nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 32, diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quando a pessoa conhece Jesus, ele é liberto de todas as coisas ruins, todas as coisas más. E nós sabemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Quando a pessoa aceita Jesus, o espírito mal sai do corpo do homem e anda vagando por vários lugares aí, procurando algum corpo para poder entrar. E nós sabemos que todo aquele que segue a Jesus tem que estar firme com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmão João Euclides, nós sabemos que eu vou contar aqui um testemunho que aconteceu. Esse foi verdadeiramente verdade que a minha irmã ela era evangélica, mas ela não vigiou, o inimigo foi e derrubou ela, né? Ela está passando esse caminho do Senhor, e quando ela está passando esse caminho do Senhor, o inimigo, né? Ele entra na vida da pessoa e faz uma destruição. E um dia ela estava na casa dela lá, possessa, né, de demônios, e a minha irmã, outra minha irmã me chamou, tá entendendo? Pra gente ir lá orar nela, expulsar lá a legião de demônios. E aí eu fui lá, minha irmã, e quando chegamos lá, ela estava lá em cima de uma cama lá, jogada em cima de uma cama, e estava lá desmaiada. O demônio da morte estava no corpo dela, naquele momento. E eu cheguei lá, mas a minha irmã, e nós usamos o poder de Deus. E eu falei: olha, demônio, no nome do Senhor Jesus, demônio da morte, está levando agora do corpo dessa vida. Essa vida não te pertence não, pertence a Deus. Naquele momento o demônio olhou para mim com muita raiva, muita ira. E eu estava cheio do poder de Deus. Eu ordenei: levanta-te. O demônio só levantou-se. E a outra minha irmã, o nome dela é Clemilda. Nesse tempo ela não era evangélica não, a minha irmã. Então ela disse: ó, não vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus, vamos expulsar. Falou para mim: vamos expulsar no nome do Senhor Jesus. E aí lá a gente fez uma oração forte, tá entendendo? Aí o demônio usou o lábio da minha irmã, o nome dela essa insanidade, falou, apontou para outra minha irmã e disse assim: ó, quem é tu para me expulsar? Eu te conheço, eu conheço a tua vida todinha. Tu participa de jogo de bicho. E a minha irmã, ela né, foi envergonhada, o demônio envergonhou a minha irmã, porque ela não era evangélica. Porque só quem pode expulsar demônio, quem tem a autoridade de Deus, quem segue a Jesus com sinceridade, com toda a dedicação. E naquele momento ali, eu falei assim: olha, Satanás, te cala no nome de Jesus. Eu vou te expulsar no nome de Deus Todo-Poderoso. E o demônio lá começou a dar gaitada, começou a achar graça, começou a rir. E eu falei: olha, em nome de Jesus, eu ordeno que neste momento tu vai sair do corpo da minha irmã. E ele disse que não saía. Não vou sair. Você vai sair em nome de Jesus. E eu falei: olha, eu vou te expulsar no nome de Jesus. E usei o poder de Deus. E naquele momento já fui envergonhado. E eu ordenei a autoridade do nome de Jesus sair do corpo daquela jovem. Ela foi curada naquele momento, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. O nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Aleluia. Oração, pastor. Nós sabemos por quê? Porque a oração do justo, ela pode muito se exercer. Deus chamou os seus discípulos e disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então nós temos o poder de Deus, né? A autoridade para expulsar demônios, falar novas línguas no nome de Jesus. Amém? Amém. Maravilhoso. Vamos Deus. fazer uma? Oração no nome de Jesus. Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador do céu, Criador da terra.
Neste momento, meu Deus, o Senhor vem abençoar nossas vidas. O Senhor vem repreender, meu Deus, toda a obra do diabo contra nós. O Senhor vem repreender a inveja, o olho grande, palavra de maldição contra nós. Venha cair por terra pelo sangue do Cordeiro. O Senhor venha cada dia, meu Deus, prosperar em nosso lar, derramar da sua unção sobre nossa vida. O Senhor venha derramar da sua Shekinah sobre nós, porque a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Senhor, cobre nós com teu sangue, livra nós do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, joga por terra, Senhor, todo o mal e opera, Senhor, milagre em nossa família. Prospera, salva, batiza com o Espírito Santo de Deus, como nós sabemos que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, que não perde batalha, um Deus que venceu ali o gigante Golias. Davi venceu ali o gigante Golias com a unção de Deus na vida, e assim nós vencemos, porque o Senhor colocou sobre nós a unção, poder, autoridade, temos nós no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora